Estamos de volta para mais um capítulo da série Fundamentos da Estruturação Patrimonial e Negócios da Família. A pergunta de hoje é: se o patrimônio é tão importante, por que tão poucas famílias o estruturam? Existe uma contradição que sempre me chamou muito a atenção. As pessoas passam 20, 30, 40, algumas vezes até 50 anos construindo patrimônio. Trabalham em finais de semana, dormem pouco, assumem riscos, empreendem, estudam, economizam, investem, compram imóveis, expandem empresas, constroem fazendas, montam clínicas, criam consultórios, mas que existe uma pergunta que poucas vezes é feita. Se esse patrimônio representa o esforço de uma vida inteira, por que tão poucas pessoas dedicam alguns meses para organizá-lo? É curioso isso. Quase todo empresário faz planejamento financeiro, quase todo produtor rural planeja a próxima safra, o médico planeja a expansão da clínica, o investidor acompanha o mercado, o executivo organiza a sua carreira, mas quando o assunto é patrimônio, a maioria acredita que haverá tempo depois. Depois das férias, depois da aposentadoria, depois que os filhos crescerem, depois. Só que o patrimônio continua crescendo e a organização continua sendo adiada. Isso tudo na doce ilusão do ainda não é o momento. Aqui entra uma ideia que considero fortíssima. Existe um momento curioso. Ninguém acredita que está atrasado. Todo mundo acredita que ainda é cedo, até deixar de ser. Porque organização patrimonial raramente começa quando sobra tempo. Ela costuma acontecer quando falta tranquilidade. Ao longo dos anos, eu percebi que as pessoas imaginam que estruturar patrimônio é consequência da riqueza extrema. Não, não é. Estruturar patrimônio é consequência de responsabilidade. Há famílias com patrimônio relativamente modesto e extremamente organizadas, e famílias muito ricas, completamente desorganizadas. O patrimônio não determina a estrutura, a decisão é que determina a estrutura. Em vez de perguntar quanto patrimônio tenho, talvez a pergunta correta seja: o meu patrimônio está organizado para cumprir a sua finalidade? Porque patrimônio sem finalidade vira apenas patrimônio acumulado. E é exatamente aqui que começa a diferença entre acumular bens e administrar um legado. E essa diferença não depende de quanto você possui, depende das decisões que você toma enquanto ainda pode tomá-las. Foi observando esse comportamento repetidamente que eu compreendi algo muito importante. As famílias não deixam de organizar seu patrimônio porque não se importam. Elas deixam porque acreditam que organizar é um assunto jurídico. Não, não é. Antes de ser jurídico, é estratégico. Antes de existir um contrato, existe uma decisão. Antes de existir uma holding, existe uma visão. E é justamente essa visão que estamos construindo juntos. No capítulo anterior, nós respondemos por que patrimônio e legado não são a mesma coisa. Hoje nós compreendemos por que tantas famílias adiam aquilo que consideram importante. Mas ainda existe uma pergunta que precisa ser respondida. O que realmente diferencia uma família que apenas possui patrimônio de outra que constrói um legado duradouro? É exatamente sobre isso que conversaremos no próximo episódio. Eu sou Sérgio Antônio Schlachta, especialista em organização patrimonial dos negócios da família, faço parte do time Holding Brasil. E eu quero te agradecer pela companhia de hoje. E se você ainda não me acompanha nesta jornada, basta se inscrever no canal, porque não custa nada. Curta, compartilhe e, ao final, deixe o seu gostei. E não esqueça, patrimônio se conquista, legado se estrutura.